Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis de Israel, segundo Reis, capítulo 4. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Amado da nossa alma, desejado a glória desta casa. Aleluia. Aleluia. Ainda bem que eu vi. Só aquelas que entendem que mais vale um dia nos seus átrios, nos átrios do Senhor, do que 1000 em qualquer outra parte. Aquelas que viram Deus jogando barreiras por terra para elas conseguirem chegar hoje aqui. Levante sua mão e diga: ainda bem que eu vi, Jesus. Foi o Senhor quem te trouxe. Aleluia. Glória a Deus. Oh, o Senhor nos cerca com canções de livramento, né? Quantas coisas Deus fez para a gente chegar hoje aqui. Coisa boa. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 16 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto, ó. Disse Eliseu: por este tempo daqui a 1 ano abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E disse o pai dele a um moço: leva-o à sua. Deixa eu ter certeza que você está acompanhando comigo. E disse o pai dele a um moço: leva-o à sua. Leva-o à sua. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela. Nessa versão diz sobre o colo. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E então o menino morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra. Para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar. Em outras versões dizem: e ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu te mandar. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi: olha, aí está a sunamita. Agora vai comigo lá para o versículo de número 32. Chegando Eliseu àquela casa, viu um menino morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre ele ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo boca a boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos, e estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, e tornou a subir e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Oh, glória! E Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. E ele entregou o menino vivo ou morto? Vivo ou morto? Vivo. Isso, bota a sua mão assim para frente.
Você vai dizer assim após mim num ato profético. Você vai dizer assim: tudo que eu colocar na mão de Deus, Deus colocará na minha mão. Agora diga assim: tudo que morreu na minha mão, na mão de Deus, vai ressuscitar. Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Eu não posso pregar isso sempre, não posso dizer isso todo dia, né? Existem pessoas que Deus não ressuscitou, coisas que Deus não fez, por motivos e propósitos que só cabem a Ele, coisas que só a eternidade vai revelar. Mas acerca do ambiente profético que nos cerca nessa noite, o Senhor me autoriza a dizer que o que foi entregue na tua mão para morrer, uma vez que você coloque isso diante de Deus, Deus se encarregará de trazer de volta para a tua mão vivo. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. Catuca 2 ou 3 aí, diz: vai voltar para a tua mão. Vai voltar para a tua mão. Ei, coisa que você já tinha dado como perdido, vai voltar para a tua mão. Coisa que alguém achou que ia pontuar a tua derrota, vai voltar para a tua mão. O coração de pessoas que havia sido rasurado, manchado, Deus está dizendo: vai voltar como era antes, vai voltar como era antes. Oh glória, oh glória. A vida dessa mulher se assemelha muito para a gente transitar no profético, em como passamos por circunstâncias semelhantes à circunstância que naquele dia ela passou com o filho dela. Ocorre que Eliseu, um profeta extremamente conhecido, famoso em Israel, porque ele foi o sucessor de Elias, um homem que nem viu a morte, o Senhor tomou, arrebatado, né? Não vimos, não sabemos. E esse homem, Eliseu, ficou ali até aquele momento, recebeu como evidência da porção dobrada que pediu, da virtude que havia sobre Elias, o seu mentor, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Recebe essa capa, dobra essa capa, abre as águas do Jordão quando volta, com a capa dobrada, mostrando, né, evidenciando através de um sinal físico, que a porção dobrada daquela virtude que já havia sobre um homem tão poderoso quanto Elias, agora repousava sobre a vida dele. Então Eliseu é um profeta reconhecido por toda Israel, não só pela unção, pela quantidade de milagres, prodígios, sinais, maravilhas que ele realiza, numericamente falando, o dobro de tudo que Eliseu, seu mentor, fez antes dele, mas também na característica visual dele. A capa fica com ele, o bordão ele também passa a usar, e assim como Elias tinha Eliseu, Eliseu também tem um moço de profeta, que nesse caso não é tão bom quanto ele foi para Elias, mas ainda assim é um moço. Então ele tem toda a característica, não só espiritual, como visual, física, de que é um profeta reconhecido pelo Senhor e por toda Israel. Todo mundo sabe quem é Eliseu, sobretudo todo mundo em Israel. Tanto é que no desejo de abençoar essa mulher, por ela ser uma excelente anfitriã e receber ele com frequência na casa dela, etc, etc, ele vai querer usar dessa influência para abençoar essa mulher. Tem um momento que ele chega e ele diz para ela: olha, você quer que faça alguma coisa por você? Fale com o rei alguma coisa. Ele é um homem de influência. Então, se os reis, capitães de exército conhecem ele, imagina o povo de Israel. Então essa mulher sabe que está diante de um profeta. E ela vai constranger ele. Esse constranger aqui é positivo. Não significa que ela fez ele passar vergonha, não. Ela só está exercendo a cultura da hospitalidade que o autor da carta aos Hebreus revela sobre Israel. Israel tinha uma cultura de hospitalidade muito grande, tão grande, ao ponto de que os anjos de Deus desciam e eram recebidos em casas em Israel, sem precisarem dizer que eram anjos.
Tamanha era a cultura de hospitalidade, porque o Senhor, desde quando os tirou da casa da servidão do Egito, falou como eles deveriam tratar o estrangeiro e como eles deveriam ser hospitaleiros uns com os outros e também com as pessoas que passassem pela cidade, porque nisso o testemunho do Deus de Israel ia ficar conhecido entre as outras nações. Essa mulher, uma israelita, uma mulher de Sunem, ela preserva essa cultura com muita honra, com muita excelência. E aí ela vai constranger ele positivamente, vai insistir com ele. Ele distava, nessa passada, de 25 a 30 quilômetros da região de Sunem até o Monte Carmelo. E como que a gente sabe que ele está sempre passando por lá para ir em direção ao Monte Carmelo? Porque o texto diz que ele também preservava uma cultura de orar com a cabeça próximo dos joelhos, em humilhação. Provavelmente um costume que ele deva ter adquirido com Elias, um homem de oração. E ele preserva isso. Então ela, vendo que ele passava, certa feita vai positivamente constrange ele a vir comer em sua casa. Come a primeira vez, na segunda ela já não precisa mais convidar. Ela e o esposo criam uma aliança fraterna com a vida desse profeta. Então agora todas as vezes que ela passa, que ele passa, perdão, por aquela região, o texto vai dizer que ele já entra e, entendeu? Virou aliança, uma aliança com aquela família. E aí ele é bem recebido lá, etc, etc, etc. Depois de um tempo de convivência, ela diz: marido, esse homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos construir para ele um quarto aqui, junto ao muro da nossa casa. E aí ela vai construir um quarto para dar para ele um nível mais amplo de liberdade, de independência, já que agora ele não precisa de convite para entrar na casa dela. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz que passa um tempo, mas a gente não sabe quanto é o tempo que passa. Só que passa um tempo até que ela venha aferir que ele é um homem santo. Ela não diz de cara que ele é santo. Ela convive com ele por um tempo e depois ela diz que ele é santo. E veja que ela não se relaciona com os dons de Eliseu. Eliseu é um profeta. Completa aí para mim, só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Eliseu é um profeta. E Eliseu não é um profeta pequeno não, irmão. Ele é Você está me entendendo? Se ele falar chove, chove. Se ele falar não chove, não chove. Se ele disser fecha, fecha. Se ele disser abre, abre. A palavra de Deus se manifesta imediatamente na vida de Eliseu. Agora vê, essa mulher tem uma dor naquela época. E qual é a dor dela? Ela não podia ter filhos. Aí você diz assim: Camila, se isso era uma dor naquela época, imagine a dor que é hoje. E eu imagino a dor que é hoje. Talvez você pense ao contrário. Talvez você pense que hoje já não seja mais uma dor tão grande. Só que, irmão, foi uma dor naquela época, é uma dor hoje. Só que naquela época era muito maior. Porque a única maneira de uma mulher na condição dela, que era rica, casada com um homem avançado em idade, manter o seu nome e a estrutura do seu patrimônio, era se ela tivesse um filho. Se ela não tivesse, esse marido que já é avançado em idade, ao morrer, não poderia deixar para ela os bens e o patrimônio que ela mesma ajudou a construir ou a cultivar. Então ter um filho, eu quero que você entenda isso. Eu não quero ser fria, mas dentro daquela cultura, ter um filho vai além de um desejo pessoal. É uma garantia de futuro, de estabilidade, de permanência, de segurança. Então não tem como ela não querer ter um filho. Mas o texto vai dizer que depois de um tempo, vendo ela que Eliseu é um homem santo, ela decide presentear junto com o esposo ele com esse quarto. E ele agora tem liberdade nessa família. Agora é estranho, eu disse que é o quê? É estranho uma mulher receber um profeta, ser uma israelita convicta que preserva tantos âmbitos da cultura de Israel, não receber uma oração, não ter um pedido. E mesmo quando lhe é oferecido, porque Eliseu já estava constrangido de ser tão abençoado e não oferecer nada. Quando ele pergunta se ela deseja, ela diz que não deseja de nada. Aí Geazi vai dizer: olha, o marido já é avançado em idade e ela não tem filho dele não. Aí ele vai chamar essa mulher e vai liberar sobre ela uma palavra que vai mudar o destino dela para sempre. Uma palavra vai dar ao futuro dela a segurança que ela precisa.
Uma palavra vai trazer a estabilidade que nem que o marido vivesse 1000 anos, ela poderia ter uma palavra, apenas uma palavra de Eliseu. E Eliseu então vai fazer com ela como ela fez com ele. Como, Camila? Quando ela quis abençoá-lo, ela o constrangeu, porque quando você está disposto a entregar algo a alguém, você não pergunta se aquela pessoa quer receber, você entrega. Minha avó já dizia isso quando a gente era criança. Quando vier visita em casa, não oferece nada, bota a mesa, se quiser come, se não quiser, o problema é da visita. Aí ela dizia, porque quem quer dar, não oferece. Eu aprendi isso com a minha avó. E a sunamita é assim. Por que ela constrange Eliseu? Porque ela não está perguntando, ela está entregando, insistindo. Foi assim que ele foi abençoado. Por isso que quando ele pergunta se ela deseja receber alguma coisa, ela diz que não é nada. Por quê? Quando a sua disponibilidade de entregar ainda não alcançou o auge do sacrifício da entrega, você dará ao outro o desejo ou a oportunidade de dizer sim ou não. E isso priva a sua entrega. Quando ele pergunta, ela diz, não, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo. Eliseu, na verdade, não vigiou muito, até porque ele não vai colher nela aquilo que ela não plantou nele. O que ela plantou foi uma entrega que não dependia da opinião dele para saber se ia ser recebido ou não. Então agora a única maneira dele colher a honra que ela semeou na vida dele é se ele também, ao invés de oferecer, entregar sem perguntar. E aí ele manda Geazi chamar ela. Ele diz, manda ela vir aqui. Quando ela vem, ela para na porta do quarto que ela e o esposo haviam mandado construir para ele e diz assim para ela, neste tempo determinado. Aí muda tudo. Não perguntou nada. Porque dependendo dos traumas da vida, irmão, você não vai conseguir abençoar nem quem você quer. Não consegue, a pessoa ainda acha que é humildade, que ela não tem que pedir, e etc, e fica ali, vivendo naquele circuito. E a verdade é que essa palavra não vai só lhe dar um filho, vai também curar um trauma dessa mulher. Aí ele olha para ela e diz, neste tempo determinado. O que significa tempo determinado na Bíblia? Cabo de 1 ano. É isso que significa. O que ele está dizendo é o seguinte, entre a palavra que está saindo da minha boca até o cumprimento, não vai passar mais de 1 e ela vai se cumprir. Neste tempo determinado. Então Eliseu está dando para ela um prazo. Neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Qualquer pessoa na condição dela, dentro de uma possibilidade normal, diria glória a Deus, aleluia. Mas não, qual é a reação dela? Não, meu Senhor. Ela está indignada. É como se ele estivesse estragando a amizade. É como se ele estivesse acabando com aquela aliança que estava sendo construída debaixo de tanta pureza, de tanta santidade. E você vê que ela valoriza mais o caráter do que o dom. Porque eu comecei a mensagem dizendo para você como Eliseu era famoso por ser profeta, mas ela não decide abençoar ele pelo exercício do dom, mas pela manutenção do caráter. Ela não diz, marido, vamos construir um quarto porque ele é profeta. Não, ela diz, marido, vamos construir um quarto porque ele é santo. A santidade ainda recompensa muito mais do que o dom. A santidade ainda te leva muito mais além do que o exercício de qualquer ministério, ou de qualquer ofício, ou de qualquer talento que você tenha, irmão. A santidade, ela te leva para um lugar mais alto. Não foi à toa que a mulher era rica. Ela era rica. O texto diz que ela era... Uma mulher rica tem mais quartos sobrando em casa, sim ou não? Rapaz, se até o pobre faz um puxadinho, o rico não vai ter quarto de hóspede. Então diga pra mim, ela tinha muitos quartos na casa dela, sim ou não? Mas ela não usa nenhum deles, porque ela entende que poderia ter quarto ali para muitos outros que ela já recebeu. Ela é uma mulher anfitriã. O que ela diz para Eliseu? Ela diz, olha, eu habito no meio do meu povo. O que ela está querendo dizer com isso no popular? Fala para ele que não precisa se incomodar em querer fazer nada para me agradar, não, porque eu sou assim, eu recebo gente todo dia, eu estou acostumada a dar esse tipo de tratamento para as pessoas, só que ela não estava acostumada com aquele tipo de pessoa. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Ela está acostumada a receber profeta, pastor, pregador, evangelista. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ela está acostumada a receber gente com status, seguidor, conhecimento, fama, cajado, capa, seja o que for, tudo que aponte para o dom, para o talento, para a unção, para o profético. Então por que ao receber Eliseu, ela não manteve
houve a recepção nos quartos que ela já tinha. Camille, como é que a gente vai saber que ela já tinha quartos? Ora, o quarto personalizado, obra de pedreiro, diz o texto na Almeida, veio depois. Mas antes disso ele já dormia lá outras vezes. Você acha que ela botava ele no chão da cozinha? Não, ela botava ele nos outros quartos. Mas depois de um tempo, ela viu que ele poderia ser reconhecido pelos outros como profeta. Mas ela viu que a maior característica dele não era o dom, era o caráter. Ela disse: marido, eu tenho visto que esse que sempre passa por nós é um homem santo. Aí ela disse: vamos construir. Por que não botou ele nos outros? Porque para os outros podem ficar, mas para um homem santo tem que ser personalizado, feito para ele. A coberta é dele, o quarto é dele, o candeeiro é dele. Aonde ele senta, ninguém mais senta. Aonde ele deita, só ele deita. O que é dele é dele. O que é dele é dele. Então ela está maravilhada que ele é santo. Fez um quarto alto. Aí você diz: Camille, era pequeno, mas era o único quarto que estava no alto. Santidade faz isso. O dom pode te dar vários lugares na horizontal, várias portas abertas na horizontal. A santidade é a única que te abre uma porta no alto. No alto. No alto. Você sabia que o preço de um andar, quando você vai turistar algum país aí, não é cobrado só pela amplitude do quarto? Quem aqui já deve ter vivido a experiência de você fica num andar mais baixo, o mesmo diâmetro, mesma metragem do quarto, embaixo é a mesma do de cima. Quantas vezes eu fiz isso com meus amigos? Como é que é teu quarto aí? Ah, é tanto. Tem isso? Tem. Ué, tem tudo. Então por que o preço aqui é um e o preço aí é outro? Não é por causa do que tem no quarto na horizontal, é por causa da vista que o quarto proporciona. Então, quanto mais alto, dependendo do lugar e da vista que ele oferece, o valor muda. Não porque muda a cadeira, não porque muda a cama, não porque muda o banheiro, mas porque muda a vista, por causa da altura que ele foi colocado. Então veja, a santidade, ela te coloca num lugar que não é o mais amplo, mas é o mais alto. É o que te dá a possibilidade de ver o que ninguém vê, de acessar o que ninguém acessa. Camille, eu não estou entendendo. Eu vim falar de exclusividade nessa noite. Deus está dizendo: a personalização que você procura, a exclusividade que você deseja, não está no alcance de views no history, não está nas suas postagens do feed, e nem na quantidade de arroba e de contrato que você fecha. O Senhor está falando conosco nesta noite. Isso tem para todo mundo. Cada um pode aprender um método diferente. Agora, quer um lugar de estabilidade no alto com visão privilegiada? Só a santidade dá. Santifica. Agora, isso é maravilhoso para Eliseu, mas para ela revela um trauma. Qual trauma? Se por um lado é maravilhoso Eliseu ser abençoado por ser um homem santo, ser reconhecido por ser um homem santo, por outro lado a pergunta é: por que esta mulher não recebe daquilo que ele pode oferecer? Aí você vê nessa hora, quando ele libera a palavra que vai mudar a vida dela. Aqui, ele não está só sendo santo, aqui ele está sendo profeta. Aqui ele está no exercício da unção que ele carrega. E no exercício da unção que você carrega, você não pergunta se o outro quer receber, você entrega. No exercício da unção que o profeta carrega, você não pergunta se pode falar, você abre a boca e fala. No exercício da unção que você carrega, você não fica testando a profecia para saber se você está acertando o que está sendo entregue. Você tem isso, você tem aquilo, é assim, é essa. Profeta não testa, profeta entrega. E é isso que Eliseu vai fazer com ela. Ela para na porta e ele diz: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela reage estranhamente, imediatamente dizendo: não. Agora olha a loucura. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas peraí, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a... Não, peraí. Tem
alguma coisa errada aí, não tem não? O que está errado aqui? Só pode ter uma coisa: ou é mentiroso, ou é homem de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Eu entendo a dúvida dela, porque eu vejo nos seus olhos a dúvida de muita gente aqui. Você diz assim: menina, tu vê a vida de fulano, né? Todo errado, mas quando fala eu me arrepio toda. Meu Deus, você viu o outro? Tá no 5º casamento, mas o dom é inegável. Meu Deus, fulano, olha, Deus usa. Uai. Tu sabe, né? É todo errado, mas é profeta. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Pode um homem de Deus ser um mentiroso? Mas pode um mentiroso se passar por homem de Deus? O que não dá é os dois, gente. Ou é mentiroso, ou é homem de Deus. Agora, por que ela concilia os dois na mesma frase? Isso não é o relato daqui do texto, mas é o que eu vejo na vida de quem se relaciona com muita gente. Eu tenho para mim que essa mulher concilia as duas palavras antagônicas na mesma frase, porque certamente ela já viveu uma experiência antagônica. Gente que se apresenta como profeta, gente que se apresenta como homem de Deus, e que no final diz pra gente, conta 30 dias, a gente conta 30, conta 60, até o cheque pré-datado já venceu e a profecia não cumpre. Não acontece nada. E depois, se esses profetas ainda forem profetas da região, gente que a gente tem acesso, a gente ainda procura essa pessoa e diz: ô fulano, homem de Deus, você entregou um negócio naquele dia assim, assim, assado? E você disse: assim diz o Senhor. Porque eu estou falando desse tipo de profecia, tá? Existem promessas que estão condicionadas à obediência. O próprio Deus as condicionou, algumas assim para Israel: se ouvirdes, se atenderdes, se obedecerdes os mandamentos que eu, o Senhor teu Deus, te ordeno hoje, eu farei. Aí ele vai falar sobre bênção e sobre maldição, mas as promessas estão condicionadas. Agora, existem profecias que não estão condicionadas a nada. Por exemplo, Jesus vem ou não vem? E isso está condicionado a alguma coisa? Não. Quem crê vai ver, quem não crê vai ver também. Quem espera vai ver, quem não espera também vai ver. Isso é uma profecia que não está condicionada a nada. A profecia que Eliseu entregou para aquela mulher está condicionada a alguma coisa? Vamos relembrar a profecia? Neste tempo determinado tu conceberás. Neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ele condicionou a conceição dela a alguma coisa? Perguntou se ela cria? Falou que se ela obedecesse? Não, irmão, isso aqui é profecia na primeira pessoa. Isso aqui é quando Deus bota na boca de alguém um assim diz o Senhor. Quando alguém profetizar para você, um exemplo: assim diz o Senhor, é um exemplo. Assim diz o Senhor: este ano eu te dou um carro zero. Meu irmão, faça chuva, faça sol, antes de meia-noite do dia 31 de dezembro, o carro zero tem que chegar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aí tem um monte de gente andando por aí e dizendo: assim diz o Senhor, vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assado. E eu tenho certeza que a primeira vez que ela ouviu algo semelhante, ela não disse não, ela disse: eu creio. Ela disse: eu recebo. Porque quando a gente não está iludido com a cambada de mentiroso que fala em nome de Deus sem Deus ter dito nada, quando a gente vê uma marcha, uma palavra, a gente já se liga com Deus e diz: ai Senhor, tomara que seja para mim. Tomara que seja para mim, eu estou precisando tanto de uma direção, estou precisando tanto, ai fala comigo, fala comigo, fala. Isso é no início. Porque depois que tu fica calejada, que tu já ouve a marcha, tu diz: não vem de palhaçada não, que eu já não estou boa não, hein. Não vem me... É assim ou não é, gente? É. A gente quer coisa séria, quer coisa certa. E outra, depois que você aprende a ouvir a voz de Deus em casa, você não tem mais essa ânsia de ouvir Deus na boca dos outros. Pelo contrário,
Quando você aprende a ouvir a voz de Deus em casa, tudo que Deus fala pela boca dos outros normalmente é confirmação de algo que Ele já está falando com você há muito mais tempo. Só que eu estou falando de uma época onde o Espírito não é derramado sobre todos nós. Eu estou falando de uma época onde a boca, a fala de Deus era monopolizada pela vida de um homem que pagava o preço, de outro que se santificava, de um sacerdote que fosse da casa de Arão. Está entendendo o que eu estou falando? Agora a pergunta é, naquela época era fácil ficar na condição da sunamita. A pergunta é, por que você está nessa condição? Não há nada que Deus queira falar para você que passe por mim, que Ele não tenha desejo de diretamente que isso que passou por mim passe primeiro por você. Nada. Essa mulher vai dizer, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Então eu tenho para mim, meu irmão, que ela já ouviu muita coisa e agora ela não quer estragar mais uma amizade, ela não quer criar mais uma expectativa ruim. Então ao invés de dizer glória, ela diz não. Então responda para mim com inteligência, ela creu? Ela creu? Ela creu? E essa profecia dependia da fé dela para acontecer? Vamos para o segundo nível, porque talvez alguém está olhando e está dizendo, Camila, eu não estou entendendo porque você está pregando assim, mas quem precisa de resposta está entendendo. Tem gente aqui que estava quase arrumando um problema com Deus por causa de profeta. E Deus está dizendo, seja todavia o homem mentiroso e eu verdadeiro. O homem falha, mas Deus não falha. A Camila, se não cumpriu e não estava condicionada a alguma condição ou obediência, não foi Deus que falou, ponto final e acabou. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Falaria e não cumpriria? Diria Ele e não faria? Porventura Ele é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa? Jesus está rasgando declarações falsas nesta noite. Eu estou vendo de olho aberto papéis sendo rasgados, e eu estava dizendo, Espírito Santo, o que é isso? E o Senhor está dizendo, são as falsas palavras que em meu nome foram liberadas e trouxeram muita confusão. O Senhor está dizendo, eu estou rasgando e você não vai ter motivo para duvidar de mim, porque você sabe que a palavra da minha boca, diz o Senhor, ela é a verdade. Pare de se iludir, de querer encontrar um caminho mais fácil. Pare com isso. Deus está dizendo, você sabe desde o início. Agora eu que vou falar, não faz a sonsa não. Lá no fundo você sabe. Só que às vezes é mais fácil acreditar em falsas palavras. Salomão vai dizer que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Sabe o que eu vejo em 2 Reis 4? Uma mulher que está com o coração doente, porque a esperança já foi adiada muitas vezes. Eu imagino que muita gente já deve ter dito muita coisa falando que era Deus que estava falando, e Deus não estava falando nada. Aí agora, quando é Deus que está falando, ela diz que não quer receber, porque ela não acredita que é Deus que está falando. Esse é o problema. Esse é o problema. E quando você ainda procura esse profeta para perguntar para ele, tu profetizou tal coisa e não cumpriu não, e aí? Normalmente a resposta é assim, mas você não teve fé para receber, uai. Só que ela disse não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então eu vou perguntar de novo, não responde na emoção não, responde na frieza mesmo. Tem fé aqui para receber filho? Tem desejo de manifestação pública aqui para ter filho? Não tem, irmão. Então, ela creu. Só que Eliseu não está contando com a fé dela para fazer isso. Porque quem está falando na boca de Eliseu, e Deus faz como ela. Quem quer dar, não oferece, entrega. Não perguntou se podia abençoar, não perguntou se ela estava pronta para receber. Eu vou liberar a primeira palavra profética da noite. Quem tem ouvidos ouça. O Senhor está dizendo, por muito tempo você ficou embaraçada com o sobrenatural. Por muito tempo você andou troteando as pernas sem saber o que era de Deus e o que era do homem. Pois o Senhor está dizendo, você vai conhecer que uma das características do meu poder é que eu não pergunto se você quer receber. Quando chega a hora de manifestar, eu faço acontecer. Quando chega o tempo, eu faço acontecer.
dizendo: não é porque profetas mentirosos cruzaram o teu caminho que você vai perder a capacidade de se relacionar com o sobrenatural, de se relacionar com o mundo profético. Deus está resgatando nessa noite mulheres, homens, pessoas que estavam afastadas dos mistérios de Deus, do sobrenatural de Deus, das profecias de Deus, ficando frio com Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo: tu saberás que ainda há profeta em Israel, e a minha palavra vai se cumprir. Coisas antigas, coisas que seu coração não acreditava mais que pudessem acontecer, Deus está dizendo: eu não estou contando com a sua expectativa para fazer o que eu disse que faria. Eliseu não estava contando com a fé dela para ela receber, estava contando com a expectativa que ele colocou em Deus para liberar a palavra para ela. Então a pergunta que você tem que colocar na sua cabeça é: aquela palavra, se é de Deus, ela não se cumpriu porque eu não tive fé para receber, ou porque o profeta não tinha autoridade para profetizar? Com quem está o erro? Com quem recebeu um assim diz o Senhor, ou com quem disse um assim diz o Senhor que não cumpriu? Então a pergunta não é se eu tenho fé para receber. Diante de um profeta, a pergunta é se ele tem autoridade para profetizar. Porque vamos falar a verdade cá para nós? A mulher não creu, pelo menos não manifestou nenhum exercício de fé. Mas o texto diz que no tempo determinado, conforme Deus lhe falara, a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então responda para mim em alta voz, igreja: cumpriu ou não cumpriu? Bora, cumpriu ou não cumpriu? E Eliseu dependeu da fé dela para acontecer? Quando você tem de Deus uma palavra, você não conta com a expectativa de quem ouve para receber. Você tem que contar com a tua expectativa em Deus. Não bote tua fé em pessoas, bote a tua fé em Deus. A fé de Eliseu não está nela, a fé de Eliseu está em Deus. Corrige isso quando ouvir. Corrige principalmente quando for profetizar. Quer liberar a palavra de Deus para alguém? Não diga assim diz o Senhor se Deus não falou. Diga: olha, eu declaro, olha, eu creio, olha, meu desejo para a tua vida. Não confunde. Para de criar confusão na vida dos outros. Isso está ficando claro, sim ou não? Sim. Ela não entende. Não, meu Senhor, nome de Deus, não imita a sua serva. Meu filho, é uma coisa ou outra, só que para ela é tudo a mesma coisa, porque isso aqui é um retrato das experiências vividas. Só que se cumpre, porque a um homem santo não cabe mentira. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Olha, gente, fica tranquilo, que eu sei que corre uma fama por aí que eu uso o tempo demais, tá? Eu sei. Mas por uma questão de sobrevivência eu vou ser sucinta. Porque tá calor, não tá? Menino, tá me dando até uma falta de ar. Então fica tranquilo que por uma questão de sobrevivência vai dar tudo certo, tudo a seu tempo. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Deus abençoe todos os amigos e irmãos pastores que estão aqui. Que alegria vê-los aqui. Pastor Eliomar é um homem abençoado que nos oportuniza momentos como esse. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu sogro, pastor Carlos. Deus abençoe. Pastora Sandra, mulher de oração, intercessora. Liga aí comigo, mulher. Glória a Deus. Versículo de número 3 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto
e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que a rede se rompia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. O espanto havia se apoderado dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Somente até aqui você diz amém por essa palavra? Amém. Senta dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Ainda pode beber água aqui, né, gente? Então para de ficar me secando, vai adorar a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Deus falou muito comigo nessa palavra hoje. E Ele me disse que essa palavra seria a resposta para nós aqui nessa noite. Esse capítulo é muito conhecido, vou contextualizar bem rapidinho, caso tenha em nosso meio alguém que não conheça ele. Foi nesse dia aqui que o Senhor chamou Pedro, né? Esse é o dia da sua convocação, ou do seu convite, que ele poderia, né, não ter aceitado, mas ele fez como Maria, escolheu a boa parte. Ele entendeu diante de que oportunidade ele estava, apesar de si mesmo, apesar da consciência de que ele não estava à altura do chamamento. E essa é a primeira coisa que a gente discerne diante de um chamado. A consciência clara de que, na verdade, nenhum de nós jamais estará à altura do chamamento. A capacitação virá do Senhor, e o lastro da nossa dependência é que vai gerar cada vez mais favor e graça de Deus para que nós busquemos a capacitação adequada. Mas ainda assim, jamais a gente vai bater o limite da régua do Senhor Jesus. Ele é a referência, Ele é o máximo, é para Ele que a gente olha. Ninguém é melhor do que Ele, ninguém faz como Ele. Ele é o maior pregador, Ele é o maior pastor. Ele é tudo, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem perde a consciência de quem Ele é, por causa do conhecimento que busca ter para atender o chamado, perderá rapidamente o favor e graça que Ele só oferece ao dependente que tem consciência de que não é. Porque na hora que você pensar, aprendi, sou, tenho, posso, faço, você começará a viver muito mais por aquilo que é necessário do que por aquilo que é transbordante. E é por isso que no dia que o Senhor Jesus vai fazer esse chamado a Pedro, Ele não vai trazer aqui, eu acho lindo porque a epígrafe do texto, aquela parte em negrito da maioria das Bíblias, que ainda tem o intitulado do contexto ali do capítulo, a maioria vai estar sempre escrita assim, a pesca maravilhosa. E eu amo o intitulado dessa mensagem, a pesca maravilhosa. Por quê? Porque Pedro não pegar peixe nenhum aquele dia, não quebrava a sua empresa, não destruía seu CNPJ, não mudava a sua vida. Não pegou hoje, pegava amanhã, não pegou essa madrugada, pegava na próxima noite. Ele é pescador, é igual casa de costureira. Às vezes não tem o tecido inteiro, mas sempre tem um retalho. Nunca vai faltar para fazer uma blusinha, para fazer uma combinação. É igual casa de mecânico. Não vai ter carro toda hora arrebentando a boca do balão, mas vai sempre ter um carro para usar, um óleo para poder colocar. Quando você vive daquilo, você tem, de certa maneira,
um nível de estoque daquilo que aponta para o que você faz, para o que você tem, para aquilo que você é. Então eu tenho certeza que não pegar peixe naquela ocasião não mudaria a vida de Pedro em nada. Pelo contrário, eu tenho certeza que esse não foi o único dia que ele não apanhou nada. Ele não está ali se rasgando, ele não está ali se esgoelando, ele não está ali dizendo: acabou a minha vida, acabou a minha história, acabou a minha empresa. Por que, Pedro? Porque hoje eu não peguei nada. Rapaz, vida de pescador, tem dia que pega e tem dia que não pega. Então, em tese, isso não mudaria nada, e é isso que eu acho maravilhoso, porque essa não é a pesca da necessidade, essa não é a pesca do socorro, essa não é a pesca do milagre que ele precisa. Não. Essa é a pesca maravilhosa. Aleluia. O que isso significa? Eu não vim te socorrer, eu vim te impressionar. Oh, aleluia. Isso é maravilhoso. E o chamado, ele tem que ser inspirador. Se não houver inspiração, o fardo e o peso da obrigação vai acabar com a correspondência do chamado. É por isso que o profeta Isaías, amando do próprio Deus na primeira pessoa, vai dizer: ai dos pastores que fazem a obra gemendo, dizendo: ai. Faltou inspiração, acabou a motivação certa, acabou o desejo ideal de Deus e apareceu a vazão do ideal do eu. Então é lindo como o Senhor impressiona aquele que chama. O Senhor impressionou Pedro, e Ele está aqui nesta noite dizendo: vou acender a chama do seu chamado. Eu sei que ele não morreu, é isso que Deus me manda dizer aqui nesta noite, mas Deus está dizendo: vou soprar um vento inspirador. Irmão, eu estou falando isso, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou pregando esta palavra e parece que eu ouço o Espírito Santo soprar. Mas eu tenho pouco fôlego, eu não consigo estender o sopro. Mas Deus está dizendo: eu vou soprar de maneira continuativa. E só vou parar quando a brasa que estava incandescente, quando a brasa que estava flamejando pegar fogo. Eu não sei se você veio preparado para isso nessa noite, porque a gente está num culto de gratidão, e a impressão que a gente tem é que a gente tem que pregar Salmo 100, Salmo 150. Mas Deus está falando comigo agora enquanto eu prego. Diga para ele, diga para ela que essa noite ele vai pegar fogo. Diga para ele, diga para ela que essa noite ela vai pegar fogo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus está dizendo: eu vou inspirar teu chamado. Quando eu te chamei, a primeira coisa que eu fiz foi te inspirar. Quando eu te chamei, a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Te impressionar. Fala para mim que você que serve a Deus, fala para mim que você que está no exercício de um ministério atuante, ainda que cansado, ainda que com problemas, ainda que com crises, demandas, dilemas, mas vamos falar rasgado aqui. Fala para mim que a primeira coisa que Deus não fez quando te encontrou e te chamou não foi te impressionar. Rapaz, se ele não impressiona, tu não largava o amante. Se ele não impressiona a cocaína, ia ainda ter força. Se ele não te impressiona a maconha, ainda ia te levar para uma noia. Se ele não te impressiona, o vocabulário não tinha mudado. Se ele não te impressiona, o ânimo de vir para a consagração não existia de manhã. Se ele não te impressiona, a depressão ia ter mais força do que aquilo que você precisava obedecer e entender. A verdade, irmãos, é que parece até uma questão oportunista, mas vamos jogar limpo aqui nessa noite. A verdade é que quando Deus te chamou, a primeira coisa que Ele fez foi te impressionar. E isso acende na gente um negócio que a gente larga amigo que não tem que ter, a gente larga pessoa que não tem que estar, a gente larga coisa que não tem que fazer. E todo mundo começa a dizer: ó, lavagem cerebral. Veja se não é sintoma de quem está apaixonado. Agora tu só quer Jesus. Agora tu só quer igreja. Tu era assim. Agora tudo eu vou orar. Tudo eu vou orar. Agora você estava como? Você estava impressionado. Agora não, você está no automático. Mas você vivia impressionado. Um culto como esse,
você nunca sairia diante das palavras que foram liberadas, e quando alguém em casa perguntasse assim, como é que foi o culto? Naquela época você não dizia foi bom, você dizia, meu Deus, você não está entendendo. Olha, meu Deus, e aquela palavra? E quando tu anda com outro impressionado, é por isso que todo crente velho tinha que andar com um novo convertido do lado. Porque o novo convertido é impressionado, você já viu? As irmãs estão aqui dizendo, o Senhor é meu pastor, para não ficar nas minhas palavras, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ela faz a leitura do Salmo, aí o crente que não se impressiona mais, glória a Deus. Aí a irmã impressionada, menina, que palavra. Glória. Foi a palavra que eu li hoje, Deus estava falando isso comigo. Daqui a pouco está chorando. Deus está dizendo, eu te impressiono e eu vou acender a inspiração do seu chamado novamente. Gente, perceba, o nome da pesca, como eu já disse, não é a pesca do socorro, não é a pesca da providência. Vamos completar junto? É a pesca maravilhosa. Diga aí, a pesca? Enche a boca, vai, é a pesca meu Deus, maravilhosa. Meu Deus, Gilvan, vamos botar um som só no maravilhoso? Só no maravilhosa? Meu Deus, eu gosto assim mesmo, inspirado, empolgado, bora impressionar hoje aqui. Meu Deus, vamos lá, é a pesca? Vai pro prato, quem é do prato? Cadê o menino? É tu? Não, eu já ia dizer, rapaz, Deus fez uma obra. É bateria, quem é o baterista? Meu Deus, vai Gilvan, isso mesmo. Meu Deus, eita. Tem alguém olhando e dizendo assim, nada a ver, pregue logo. Mas é que eu estou voltando, irmão, a ficar inspirada, impressionada. Eu estou inventando até um vocabulário novo, aleluiada. Qual é o nome da pesca no dia do chamado? De novo, qual é o nome da pesca no dia do chamado? Deus está dizendo, quando eu te chamei, socorrer era segundo plano. Quando eu te chamei, entrar com providência era segundo plano. Quando eu te chamei, abrir porta de socorro era segundo plano. Quando eu te chamei, eu queria arrebatar teu coração. Eu não queria você questionando, eu queria você impressionado. Aí ele chega até aquela praia. Jesus chega até a beira do grande lago de Genezaré, e é por isso que a gente chama de praia, de tão grande que é. Mas a verdade da verdade é que é um lago. Ele vê o barco de Pedro e vê mais um barco. Ele vê 2 barcos. Ó, presta atenção nisso aqui, tá? Nunca fique achando que Jesus só está vendo quem ele está usando. Às vezes ele só está usando quem está usando por causa de quem ele viu antes. Guarda isso no seu coração para você não virar estrelinha gospel no chamado. Deus diz que ele chegou, viu 2 barcos, mas só entrou em um. No barco daquele que ele chamou. Porque, irmão, fica chateado não, mas tem privilégio que é para quem Deus chama. E eu também estou querendo te inspirar com isso, quando eu falo isso. Ah, Camila, eu não gostei, achei segregativo. Essa era a minha intenção. Mostrar para você que tem quem é e tem quem não é. Que tem quem vai e tem quem não vai. Ah, e é predestinação, então muda de denominação, porque não é isso que eu estou pregando aqui não. Irmãos, eu me lembro. Falei, meu Deus, como é que eu vou responder isso quando algumas pessoas, vez ou outra, me perguntarem, como é que foi quando você foi chamada, Camila? Eu dizia, rapaz, como é que eu vou responder isso? Porque as pessoas acham que é uma mão sobrenatural que vai fazendo assim, e não é assim não, mano. E aí eu me lembro de quantas vezes eu pedia para Deus me chamar. Me leva, Deus, eu vou. Me leva, eu vou. Eu babava, eu botava a meleca tudo junto. Eu dizia, eu e o Senhor e a gente vai fazer assim. Era eu que dizia para ele o que a gente ia fazer. Mas é que era a vontade, sabe, de ser chamada.
Eu disse, poxa Deus, confia em mim. Se o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. E se for pastor, eu vou falar também. Se o Senhor mandar, se o Senhor não sei o quê. Eu ia na rua, no caminho de volta depois do culto, dizendo assim, pega na minha mão, me leva. Eu não vou te decepcionar. Eu dizia, ninguém acredita, mas o Senhor acredita. Eu sei que Tu é poderoso. E aí eu começava a me lembrar de um monte de gente da Bíblia que também era improvável. Eu dizia, Tu usou aquele menino ruivo, ele derrubou um gigante, usa a menina morena. Rapaz, eu queria convencer Deus de tudo que é maneira. Aí, vez ou outra, ele me dava uns testes. Estava no culto, daqui a pouco ele dizia, vai lá e abraça fulana. E aí eu dizia, tá bom, eu vou, me fala o que é para falar para ela. E aí eu só ouvi o Espírito falando para mim, vai lá e abraça ela. Eu vou, já estou indo, só me diz o que é para falar. Vai lá e abraça ela. Eu estou pronta. E aí ele me dizia, não tá, você quer saber o que vai falar? Já era para ter ido. Sabe assim? A sua unção nunca vai poder competir com a sua reputação. O respaldo da unção do seu chamado, da escolha, da eleição de Deus sobre você, precisa ser maior do que o seu medo de passar vergonha. Depois eu entendi, né? Que era Deus dizendo assim para mim, às vezes eu vou mandar você fazer uma coisa que não faz sentido nenhum. Você sabe que às vezes Deus nem quer falar com aquela pessoa, Deus só quer aferir a sua obediência. E aí depois eu até aprendi, é só um exemplo, porque eu quero que você entenda hoje aqui e saia daqui com o seu chamado aceso na prática. E ali eu entendi que a obediência, irmãos, eu disse o quê? A obediência é fazer o que Deus manda, na hora que Deus manda, do jeito que Deus manda, mesmo que você não entenda o porquê Ele está mandando aquilo. E é basicamente o que vai acontecer agora. Depois de ver os 2 barcos, pede um emprestado, que é o de Pedro. Pedro cede o barco dele para o Senhor. E o Senhor vai trazer uma palavra na praia aquela manhã. E ele está ministrando naquele dia. E Pedro está lavando as redes, cansado daquele trabalho, durante toda a noite. E aí Jesus está ali ministrando, usando o barco dele. Uma obra linda vai ser feita e todas as pessoas serão abençoadas. Todas as pessoas serão abençoadas. O maior propósito do chamado é transbordar nos outros aquilo que Ele já encheu em ti. Só que o barco é de Simão. Sabe o que é isso? Eu escolho a fonte que vai transbordar. Muita gente vai beber através da sua vida. Muita gente será abençoada através do seu chamado. Muita gente vai crescer a partir de você. Sua árvore vai ser sombra para muita gente. Suas raízes vão ser sustentáculo em dia de vendavais para famílias inteiras. Dos seus frutos, associações vão comer, ONGs vão comer, comunidades vão comer, assistência social comunitária passará de você. Tudo isso é maravilhoso, mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Junto com isso vem essa responsabilidade. Qual? A estrutura do barco que vai receber tudo isso foi o de Pedro. E não é fácil ser o barco escolhido. Diga comigo, é maravilhoso. Vamos, você não pode esquecer isso. Diga, é maravilhoso. Mais uma vez, diga, é maravilhoso. Mas a sua estrutura será provada. Quem vai receber não será tão provado quanto você. Quem for abençoado através de você não será tão provado quanto você. Oh, meu Deus. Mas é um privilégio saber que tudo que está acontecendo, aconteceu porque Deus escolheu você. Alegre-se nisso. E isso será o suficiente para você não perder a força. Jesus termina de pregar e agora vai em direção a Pedro.
E você percebe que Pedro está inspirado. Camila, como é que você sabe que Pedro está inspirado, irmãos? Eu tenho certeza. Você pode até não gostar do que Jesus prega, caso você seja alguém que não concorde com a ministração dele. Agora, você nunca será indiferente à mensagem de Cristo. Uns vão sentir ódio, outros vão manifestar demônio, outros vão ser batizados com o Espírito Santo, outros vão ser renovados. Só tem uma coisa que jamais acontece quando o verbo vivo está ministrando: ser indiferente ao que ele está falando. Então eu tenho certeza, uma vez que ele não se rebelou, uma vez que ele não é um dos manifestados, pelo contrário, ele é alvo da decisão de Jesus, de ministrar a palavra naquele lugar, naquele dia. Então ele está inspirado, porque ele não ouviu Camila não, ele acabou de ouvir o verbo vivo. A palavra na boca do Senhor Jesus não precisa de persuasão humana alguma, não precisa de eloquência, vocábulo, oratória, retórica. É a palavra do verbo na boca do verbo, é o verbo se fazendo carne, é o haja em movimento. Quando ele diz fé, a fé acontece. Quando ele diz vai, você se motiva e vai. Quando ele diz anda, os aleijados se levantam. Quando ele diz veja, a pessoa enxerga na hora. Quando ele diz ouça, os ouvidos são abertos. Quando ele diz seja limpo, a lepra cai por terra. Quando ele diz vai-te Satanás, os demônios são expelidos, o diabo é repreendido. Quando ele diz vem, vem. Quando ele diz vai, vai. Quando ele diz ressuscita, os mortos lhe obedecem. É a palavra dele em movimento. Pedro está inspirado, irmão. Tu acha que precisa de dinheiro, tu acha que precisa de convite, tu acha que precisa de agenda, tu acha que precisa de óleo no final do ano na tua cabeça, tu acha que tem que ser diácono, tu acha que precisa ser presbítero, tu acha que desse ano não pode passar, que tu tem que ter uma igreja, que tu tem que ter uma obrinha, que tu tem que isso, que tu tem que aquilo. Deus está dizendo, você precisa de inspiração na minha palavra. Quando você voltar a se inspirar na minha palavra, você verá que isso é o suficiente. Grita comigo, eu não pedi para falar, eu pedi para gritar. Diga, inspiração! Eu fiz de tudo um pouco no chamado. Porque ser chamado, não é ser chamado só para isso ou para aquilo, mas é ser chamado à obra. No banheiro você também cumpre chamado. Na cantina você cumpre chamado. No departamento das crianças você cumpre chamado. Na limpeza da igreja você cumpre chamado. Trocando o cesto do banheiro você cumpre chamado. Dando carona para algum pregador ou para algum irmão que mora perto da igreja você cumpre chamado. Comissão de visitas também é cumprir chamado. Orar os enfermos também é cumprir o chamado. Visitar os hospitais também é cumprir o chamado. Quantas vezes, Cleus, a gente teve a alegria de orar dentro do hospital? Isso também é cumprir chamado. Cumprir o chamado. Sabe o que é cumprir o chamado? Estar inspirado a fazer o que Deus quer. Você cumpriu o chamado. Chamado não é óleo descendo na cabeça em dezembro, não. Exercício de chamado não sou eu aqui pregando no púlpito, não. Essa é uma das formas. Mas não se resume a isso, não. Você pensa, quando eu tiver o dinheiro tal, eu vou ajudar tal. Não vai. Chamada é inspiração. Quando você está motivado a ajudar, meu irmão, você dá cheque pré-datado e pela fé você diz, Jesus, vai me honrando aí. Um é para 30, outro é para 60 e outro é para 90 dias. É chamado, é chamado, é chamado, é chamado. Inspiração. O que a obra está precisando? O que a minha igreja está precisando? A que você se sente inspirado? Irmão, não é seta, não é inveja, não é diabo, não é nada. Você está ausente de inspiração. Você não sonha mais na obra de Deus. Irmãos, antes de falar em língua, eu me imaginava falando em línguas. Irmãos, antes de pregar, eu pegava o controle remoto da minha casa e eu pregava para 4 almofadas. Eu me lembro que eu andava sozinha dentro de casa dizendo assim, eita, canta, Lauriette. Aí eu soltava o playback do Blu-ray. Lauriette cantava assim, olha Deus resolvendo o oh meu Deus, Elaine, como é que é? Eliane Silva, canta Eliane, eu
botava a Eliane para cantar. Nos cultos que eu estava, Eliane estava. Nos cultos que eu estava, Damares estava. É tudo da minha época. Nos cultos que eu estava, Lauriette estava. Aí o pastor Jefferson pegava o controle remoto e eu ficava de um lado para o outro. E eu dizia, canta Damares, canta Lauriette. E elas cantando. Aí daqui a pouco eu sozinha, isso na limpeza. Ora a vassoura, era o microfone. Mas eu nunca fui de pedestal. Aí eu pegava o sem fio, que era o controle da TV. E aí eu começava e eu dizia, Deus vai curar agora, porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. E tu tá rindo agora, mas o Espírito Santo não sabe brincar de cultinho. Eu me arrepiava, eu chorava. Daqui a pouco eu estava sentindo a presença de Deus. Eu pulava, eu marchava. Aí eu ouvia o barulho da corrente do meu portão abrindo. Aí eu desligava tudo e dizia, chega que vão achar que eu sou maluca. Aí eu ia para a pia, voltava e continuava lavando louça. Aí eu era o Eduardo chegando, ou era uma das minhas amigas da igreja chegando, e eu começava a rir sozinha na pia. Fácil alguém entrar e dizer que é demônio. Eu ria, eu batia na perna, eu dizia, vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. Porque na minha cabeça, por que ia ser muito engraçado? Porque eu não tenho 1,85 da passagem, mas eu me vejo lá, e me vejo acolá. Rapaz, era uma inspiração, Rosinha, que ninguém tirava de mim. Era uma inspiração, meu irmão, que ninguém tirava de mim. Não importa quem te humilha, quem te despreza, quem não te vê, quem não te nota. Quando tu está inspirado, meu Deus do céu. Crente inspirado não espera ninguém dar glória. Ele leva a glória, ele dá glória. Eu aprendi um pouco disso com a minha mãe. Eu me lembro de participar de alguns cultos em alguns lugares. Aquele culto que tu não sente a presença de Deus, sabe? Que tu fala, meu Deus, Jesus. E eu me lembro de ver minha mãe marchando sozinha no culto. Me lembro de ver minha mãe rodando sozinha no culto. Daqui a pouco minha mãe estava dando glória a Deus sozinha no culto. Outra ali que sempre inspirou sozinha, Cleusa, do nada ela levanta. E aí daqui a pouco ela está inspirada sozinha. E rola de um lado, vem do outro e a gente dando glória. Eu estou falando de igreja pentecostal, porque eu nasci nesse fogo e foi aqui que eu conheci os dons acesos do ministério. Inspiração eu tive quando eu vi essa mulher pregar pela primeira vez. Eu olhava, eu não conseguia dar glória porque eu não sabia. Eu dizia, meu Deus, então quer dizer que mulher prega? Então se mulher prega eu também quero pregar. Inspiração. Ouvi Helena Raquel, era uma inspiração. Eu dizia, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Aí quando ela andava assim no púlpito, eu dizia, eita, então pode andar assim no púlpito. Aí eu ando também no púlpito. E eu dizia, meu Deus, inspiração. E você dizer que eu não tenho dinheiro, não, é que você zerou a inspiração. Não te inspira mais. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Irmãos, há uma unção de ousadia aqui nessa noite. Há uma graça para inspirar. O Espírito Santo quer te motivar. Eu declaro agora que hormônios serão tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Células serão tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você será afogueado no espiritual. E como prova de que o espiritual não é fraco, ele vai passar em revista todo o teu corpo. E aonde houver uma letargia, uma enfermidade, algo te impedindo de cumprir o ministério, o exercício do chamado que Deus te confiou, levanta a mão esquerda, bota as duas na mesma altura. Eu oro agora sobre a autoridade desta palavra, na autoridade do nome de Jesus. Aonde houver uma mão estendida agora, enche ela, Senhor, de uma unção bíblica, de uma unção genuína, de modo que aonde ela tocar, pelo poder da palavra, ele seja renovado, ela seja renovada, e ele alcance uma inspiração, como no início. Eu vou contar de 1 a 3. Vem, Gilvan, que eu estou falando de inspiração. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho. Camila, mas meu vizinho nem levantar a mão levanta, não precisa. A sua inspiração vem do alto. A sua inspiração vem do alto. A sua inspiração vem do alto. E o que vem do alto é maior do que o que vem da terra. Porque quem está na terra, manda na terra. Mas quem está no alto, manda no céu, manda na terra e manda nos demônios. Quando eu disser 3, bota a mão no ombro do vizinho e diga para ele, seja inspirado. É 1, é 2, é 3.
mais, diga: seja inspirado, seja inspirado, seja inspirado, inspirado, inspirado. E há uma palavra de ordem aqui. Hoje eu sou inspiração, diz o Senhor. Eu sou inspiração. Eu sou inspiração para novas línguas. Eu sou inspiração para um novo recomeço. Eu sou inspiração. Seja inspirado. Inspirado. Faz assim comigo, ó. Faz assim, ó. Vamos juntos. Inspire, inspire, ó. 1, 2, 3 e... Isso, puxa o fôlego, de novo, de novo, de novo. Senta para não cansar, que eu quero que você armazene bastante fôlego. Vou deixar você descansar. Eu quero que você entenda isso. Meu Deus, aleluia, aleluia. Ó, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai fazer esse movimento que já é natural. Só que você vai fazer com força. Por que, Camila, que eu vou fazer com força? Para tentar armazenar a maior quantidade possível de oxigênio no seu fôlego. Lembra quando a gente era criança que conseguia tomar banho numa piscina? Vez ou outra a gente queria romper os próprios limites, né? Deixa eu ver quanto tempo eu consigo debaixo d'água. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Rapaz, se você nunca fez isso, faça isso mesmo na fase adulta. Deixa eu ver. É aqui que a criança começa a querer ter poder e controle. Deixa eu ver quanto tempo eu aguento. Ninguém faz isso aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo eu aguento. Não. Deixa eu ver quanto tempo eu aguento. Aí sempre tem um adulto supervisionando alguém e diz assim, vamos lá. 1, 2, aí no 3 a gente, ó. O pulmão parece que vai explodir. Aí primeiro saem as bolhas, porque o pulmão não aguenta uma extensão daquela. Aí você libera um pouco para tentar ficar mais tempo. E com o tempo você vai aprendendo que você puxa o máximo e libera devagar. Quanto maior é a capacidade de armazenamento no seu pulmão, maior é o que nós chamamos de seu fôlego. Isso te dá a capacidade de ficar mais tempo. E o que isso tem a ver? Ô, irmão, tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque a gente está falando aqui sobre inspiração do chamado, não é isso? E a inspiração é esse movimento. É pegar o fôlego, pegar o ar, o oxigênio que está do lado de fora e ó, tentar encapsular ele dentro dos seus pulmões através da respiração. Mas o que é respirar? Respirar é colocar para fora o que já entrou. E o que é inspirar? É colocar para dentro o que já está fora. Então é 1, 2, 3. Segura. A outra ali já morreu afogada. E você morreu porque deu risada. Mas olha que interessante, entenda isso. Inspirar é pegar toda a capacidade que eu tenho de armazenar minha profundidade, meu fôlego, minha potência, minha capacidade e colocar aqui dentro. Então, quanto mais você consegue inspirar do lado de fora, maior é a quantidade de oxigênio que você consegue preservar do lado de dentro para fazer o que precisa ser feito. Pedro está inspirado naquela manhã. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente está vendo Jesus pregar, está vendo Jesus curar, está vendo Jesus mover e não pega a inspiração. O que eu estou dizendo aqui é tão sério, que quando ele voltou ao mar, quem voltou ao mar, aparentemente no texto foi só ele, mas parece que está todo mundo debaixo da mesma palavra. E como é que a gente sabe disso? Porque quando o barco quase vai a pique e a rede começa a rasgar, o sinal que ele faz para os companheiros faz com que os outros barcos, cuja sugestão do texto nos dá a entender que já estavam em alto mar. Mas qual foi o barco que Jesus entrou? Quem lembra? De Pedro, de Simão. A quem ele estava chamando naquela manhã? Quem? Simão, Pedro.
Só que quando o barco dele quase vai a pique, os outros barcos já estavam do lado. O que a gente entende, irmão? Sem forçar texto, sem botar imaginação para viajar na maionese. Que quando Pedro estava recebendo a palavra, quem estava do lado, ouvindo a palavra, viu Jesus dizer para ele: voltai ao mar alto e lançar as vossas redes para pescar. Só que os coleguinhas do lado pensou: ih, vai ter peixe na rede dele. Está todo mundo inspirado. O que eles estão entendendo? Vai acontecer alguma coisa. Agora, responda para mim com inteligência. Jesus disse o que ia acontecer? Ele não poderia ter motivado Pedro, já que a gente está falando de inspiração. Ele não poderia, quando o chamou para ir mais profundo ao mar alto, ele não poderia ter dito assim, ó: vai porque agora você vai pegar peixe. Vai porque agora eu vou encher tua rede. Vai porque agora tu vai ter estoque para o mês inteiro. Só que Jesus sabia o que ia acontecer. Eles inspiravam, imaginavam, mas saberem não sabiam. Jesus não vai colocar nele a motivação do resultado, porque chamado não tem a ver com resultado, tem a ver com obediência ao processo. Então como é que a gente faz? Enquanto a gente não vê resultado, olhe para cá, a gente se inspira. A gente faz o que os outros barquinhos fizeram em torno de Pedro. A gente faz o que os outros ministros estão fazendo ao entorno de Jesus. A gente busca inspiração. Com quem que você anda? Qual é a praia que você visita? A quem que você ouve? Quando você está para baixo, a tua televisão está ligada em que canal? Vamos falar rasgado aqui. Não, você quer vitória, quer sonhar chamado, mas não consegue deixar de maratonar série, não consegue deixar de colocar comida sobre comida, quando o Espírito está dizendo: eu não quero comida, eu quero orar. Mas eu não vim aqui dizer para orar, quem sabe que tem que orar, mas está sem força para orar, irmão. Quando você não tem força para orar, não adianta ninguém dizer: ore, 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 que você não ora. Eu sei do que eu estou falando, que eu já quis muito orar, sabia que precisava orar e não consegui orar. E não importava o conselho que fosse, quando você precisa orar, quer orar e sabe que precisa orar, mas não consegue orar, alguém mandar você orar, não te faz orar. Mas você quer ver uma coisa que funciona? Eu ligava para um amigo e dizia: fulano, ora aí por mim agora. Aí ele orava ali, eu me inspirava, eu pegava um fôlego. Daqui a pouco eu estava orando, daqui a pouco eu estava cantando. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: inspire-se. Agora inspirado, rapaz, tu recebeu uma palavra inspirada é outra coisa, Nilda. Tu recebeu uma palavra inspirada. Ó, imagina agora uma rede, 2 palmeiras, tu no meio, sol de rachar, café quente. Agora imagine que você trabalha com venda de guarda-chuva. Inspiração zero. Tu vai ficar naquela rede dizendo: esse mês eu vou morrer de fome. Esse mês, meu Deus. Aí daqui a pouco vem alguém e cria uma narrativa para você: rapaz, guarda-chuva não é só para chuva não, esse é o nome. Só que quando guarda-chuva no guarda-chuva, ele também pode guardar sol. Aí ele começa a pregar para você. Isso aqui me deu agora, é só para você entender o que eu estou querendo dizer. Rapaz, o guarda, olha, eu vou lhe dizer mais, a mensagem já está pronta. A chuva não faz mal para a pele, mas o sol vai fazer uma desgraça. Vai ficar velho, vai ficar acabado. Começa aí, ó, a ir debaixo do sol mesmo, ó. Rapaz, tu pode estar na melhor rede, com o pior pensamento de derrota. Se a pessoa te entregar a mensagem certa, tu levanta motivado, tu diz: rapaz, isso pode dar certo, essa palavra é boa. Então eu sei que Pedro estava inspirado, porque ele não estava ouvindo Camila não, ele estava ouvindo Jesus. Jesus tinha acabado de pregar naquela manhã e Jesus agora vai em direção a ele. Imagina, rapaz, tu vê o verbo pregando. Aí daqui a pouco aquele homem que te admira, que tu fica admirado dele, melhor dizendo, vem na tua direção. Ah, eu já vou ficando aleluiado no caminho. Já catuco o João, ele está vindo. Aí ele. Que tudo que você estiver vendo Jesus fazer aqui e ao entorno de todas as pessoas que você conhece,
faça você ter essa bendita expectativa. Qual? Ele está vindo aqui também, ele está vindo, ele está vindo. Ele vai chegar aqui em mim, ele vai falar alguma coisa. Aí Jesus chega aonde Pedro está e diz assim para ele: voltai ao mar alto. Eu gosto da versão King James, diz assim, ó: vá mais profundo desta vez. Meu Deus. Voltai ao mar alto e lancem as vossas redes para pescar. Aí Pedro vai dizer: olha, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, ou em outras versões, porque mandas. Ele sabia que ele ia pegar peixe, gente? Não, isso aqui não é por causa do que eu vou ter, isso aqui é o respeito que eu tenho à sua liderança. A inspiração de Pedro não é movida a resultado. A inspiração de Pedro é movida pela inspiração do próprio mestre. Não é o que ele faz, é quem ele é. Ele está admirado dele. Vou porque tu manda. Vou porque te obedeço. Vou porque reconheço a tua autoridade. Vou porque sei quem tu és. Não se iluda que aqui não tem oba-oba de vambora, bora que se ele mandou vai vir fechado. Não tem isso. O que tem aqui é reconhecimento de que ele é mestre. Volta mais profundo e lança ao mar para pescar. Voltou, obedeceu, foi ao mar alto. E aqui eu coloco 3 questões e eu encerro. Primeira: todas as vezes que Deus quiser não só te chamar, mas transicionar o ministério que Ele te confiou, Ele vai inaugurar essa estação com recomeço. E recomeço não tem a ver com ser o mesmo, mas tem a ver com obedecer como se fosse a primeira vez. Todo mundo que recebe de Deus uma palavra, idealiza a palavra, vai. Só que o ministério de Pedro não começa com vai, começa com voltai. E a gente acha que reestruturação, reacomodação, correção de rota não combina com avanço de ministério. Só que todo ministério que avança e toda pessoa que Deus chama está sempre em efeito espiral. Não foi à toa que foi um redemoinho que levou Elias. Não é um retrocesso, é um retrospecto que visa o avanço. Retrospecto que visa avanço. Retrospecto que visa avanço. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus está dizendo: debaixo da minha direção, até voltando, você avança. Primeira coisa, voltar. Analise. Quais foram as lacunas da desobediência? Aonde foi que a inspiração deixou de ser inspiração? Eu não estou determinando, mas já posso imaginar aqui que foi quando você só criou referência de homens e depois percebeu algumas pessoas se perdendo, e com a perda delas você também perdeu a sua inspiração. E por quê? Porque você começou a avaliar que ministério era resultado, mas a inspiração tem que estar no comando e não no resultado. A inspiração tem que estar no processo da obediência. Segunda coisa, evidência. Fala comigo, evidência. Fala mais forte, diga evidência. Camila, como é que eu sei que eu estou no exercício de um chamamento divino? Deus vai te dar evidências. Vamos aqui a um exemplo muito rápido. Lembra de Eliseu no encalço de Elias, dizendo: vive a tua alma que eu não vou te deixar. E Elias tentando deschavar ele, porque já sabia o que ele ia pedir, e o que ele pedia não dependia de Elias, porque Elias sabia que o que ele tinha dependia de Deus. Então era como se ele dissesse assim, ele não dissesse, mas ele pensasse: eu vou deschavar ele, porque o que ele quer pedir para mim só Deus pode dar. Aí Elias diz assim: fica ali que eu vou ali. Aí Eliseu diz: eu não vou não, eu vou contigo. Aí Elias fala de novo: ó, fica aqui que eu vou ali. Aí Eliseu diz: aonde você for, vive a tua alma que eu não vou te deixar, e a minha também. Sabe o que ele está dizendo? Se tu morrer eu morro também, mas aonde você for eu vou. Ele viu que ele não ia sair do encalço. Sabe por quê? Quem tem um mentor como Elias, meu irmão, não fica sem inspiração para pedir mais. Pensa num cabra motivado, era Eliseu. Eu chego a achar ele doido. Sabe por quê?
Se Elias já era quem era só ele dizer. Qualquer um de nós pediria assim, ó, que haja um pouco do que há em ti, em mim. Mas olha ele, que haja em mim 2 vezes mais do que eu vejo em ti. Rapaz, é quase uma ofensa. É quase como quem diz assim, ó, enquanto eu te via fazer, eu vi que eu posso fazer mais. Não, louco. Aí, chega uma hora que ele está com Elias e ele não vai sair. Aí Elias vai dizer para ele, tá, vai, pede o que tu quer antes que eu seja tomado de ti. É como se Elias dissesse, eu sei que isso tudo não é amor, vai, pede. Aí ele diz, que haja virtude, porção dobrada do que eu vejo sobre a tua vida em mim. Aí ele diz assim, ó, você me pediu uma coisa dura. Por causa disso que eu expliquei, não dependia diretamente dele, somente indiretamente. Aí ele diz assim, se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim será. Mas se tu não vires, não será. Rasgado bem grosseiramente, é como se Eliseu dissesse assim, se você suportar acordado o que vai acontecer sobrenaturalmente aqui, você está pronto para carregar no corpo o que eu levo no espírito. É basicamente isso. Então, Elias simplifica isso para ele. E de fato o corpo dele quase não aguenta. O de Daniel não aguentava, o de Isaías não aguentou. O de João mesmo arrebatado, diz o texto no Apocalipse capítulo 1, que ele desmaiou. Como é que o espírito desmaia? Eu nunca nem vi isso. O cara já estava arrebatado, desmaiou no céu. Não, esquece. Então é isso que Elias diz para ele. Quando ele ouve isso, eu acho lindo, porque ele segura a estrutura. Como quem diz assim, eu estou diante da minha oportunidade, então eu não vou perder não. É nessa hora que alguém te dá uma oportunidade para uma saudação e tu vai tremendo. Mas vai. É como tu diz assim, tu não pediu, tu não queria, tu não estava inspirado, então vai lá. Fala. Eu agradeço a minha oportunidade, ao invés de falar a parte do Senhor antes de começar. Dá teus tropeços, mas vai tremendo. Isso é Eliseu esperando a evidência do chamado que ele pediu. Aí ele está lá. Aí o texto diz, rapaz, que a visão pelo visto é sobrenatural. Eu já não sei o que é real, o que não é. Porque o texto diz que um vento leva Elias no redemoinho. Mas Eliseu em contrapartida está vendo carros e cavalos que ele considera ser de fogo. Eu sei que o homem fica com tanto medo, que ele começa a gritar, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Aí o redemoinho veio, leva Elias. E ele está atônito. Daqui a pouco parece cena de filme. E eu já começo a imaginar a Lu, de câmera lenta, a capa de Eliseu descendo. Irmão, eu vim inspirada. Se você não vai viajar na maionese, eu vou. A capa vem descendo. Quando a capa desce, o texto diz que Eliseu pega a capa. Completa aí para mim, ele pegou a? Você é inteligente. A unção está na capa? O ministério está na capa? Não está. Só que como ele ia saber que está nele o que ele pediu? Sabe o que eu acho interessante? Ele não sentiu nenhuma energização. Ele não sentiu nenhum empoderamento sensorial. Não há uma citação emocionalista no texto. Cara, isso tem que levar a gente a pensar alguma coisa, gente. A gente tem que pensar que arrepio não é tudo. A gente tem que pensar que isso aqui não é movimento. A gente tem que começar a entender que chamada é convicção. Ok, mas e aí, Camila, como é que eu vou saber? Aí é que eu te digo. A unção não está na capa, o poder não está na capa, mas a capa é a evidência de que ele recebeu o que ele pediu. Porque o restante da roupa não caiu. Não foi um arrebatamento assim, desse jeito que a gente imagina. Só caiu a capa. Completa para mim, por favor. Só caiu a capa. Só caiu a capa. A capa era a evidência. E como é que a gente sabe que a capa no Antigo Testamento é a evidência de um ministério, é a evidência de algo relevante, é a evidência de um chamado? Porque quando Elias pegou os homens que estavam amando de Acabe para buscar aquilo que estava fora de Israel, ele entregou uma palavra. Quando os homens voltaram e entregaram para Acabe, ele disse assim, como é que estava vestido o homem que te entregou isso? Aí ele disse assim, ele estava assim, com a capa. Aí ele disse, Elias. Aconteceu com Eliseu também. E quando ele trouxe notícia, ele disse assim, o filho de Acabe falou, quem é que falou isso aí? Aí ele falou, ele usava uma roupa assim, e a capa, e ele disse, é o profeta. Saul já estava sentenciado a ser destronado. Mas quando foi que predatou? Quando ele rasgou a capa de Samuel. A capa é a evidência
evidência de um ministério, de um chamado, de uma unção relevante. Sobretudo nesse contexto do Antigo Testamento. Então quando Eliseu pega a capa, o texto diz que ele dobra a capa, toca no Jordão, o Jordão se abre e ele passa em seco. Do outro lado da margem, está a escola de profetas observando ao longe. Quando eles veem aquele feito, eles têm certeza, aconteceu alguma coisa com Eliseu. Grita comigo aí, diga evidência. Diga evidência. O que isso tem a ver com Pedro? Tudo. Porque eu estou falando de porções extras para quem já tinha coisas maravilhosas. Pedro obedece e lança a rede. Só que a quantidade é carga pesada. E esse é o terceiro ponto e eu encerro aqui. Sabe qual foi a palavra profética que Deus me deu para essa noite aqui? Deus me disse assim: diga ao povo que não se desfaça da carga. Eu vou contar de 1 a 3, tu vai me ajudar a encerrar essa mensagem. Quando eu disser 3, você vai sacudir pelo menos 2 pessoas e vai dizer para ela: não se desfaça da carga. É 1, é 2, é 3. Pregue isso para ela, diga: não se desfaça da carga. Ou você consegue sacudir ela e falar: aguenta. Aguenta, aguenta. E aí agora eu estou profetizando. Tua estrutura foi pronta para isso. Teu psicológico está pronto para isso. Quem recebe está de mão abaixada. Por quê? Reaja diante dessa palavra. Eu vou dizer de novo. Quando Jesus te conheceu, antes dele te dar peixe, ele te deu presença na estrutura. Antes do peixe entrar, entrou ele, pastor Jefferson. Antes do barco ir por profundo, foi o profundo que entrou no barco. Quando Jesus pediu o barco de Pedro para ministrar, a palavra está no barco, a profundidade está no barco, a medida está no barco, o verbo vivo está no barco, o dono da vida está no barco, o rei dos reis está no barco, o Senhor dos senhores está no barco, a providência está no barco, a estrutura está estruturando o barco, a essência. Eu gostei disso, vou repetir. Antes do barco ir por profundo, o profundo foi para o barco. E eu tenho para mim, isso aqui sou eu que estou falando, tá? Eu tenho para mim que Jesus está pregando dentro do barco e está dizendo, está pregando aqui e está pensando assim: ih, vai estar lá aquela madeira ali, e vai entrar um pouco de água ali na proa, a polpa quase vai quebrar. Ixi, o leme vai ter que reformar. Eu imagino Jesus pregando no barco, Moisés, pastor Moisés. Ele está pregando e está dizendo: a parte de trás vai arriar, madeira daqui vai estar lá, o leme vai quebrar, mas vai voltar. Vou falar de um jeito que eu quero muito que você entenda, mas se você não entender, eu também não posso te explicar tudo. O que você não entender, tente assimilar na convicção do que o Espírito Santo vai te fazer sentir. O barco é a estrutura. A estrutura é o material de trabalho dele naquela manhã. Responda para mim com inteligência, não viaja na maionese, com inteligência. Se o barco afunda, é prejuízo ou não? É falência, quem sabe até, sim ou não? É probabilidade de destruição da finança ou do CNPJ da empresa, sim ou não? Sim. Mas vamos supor que ele até consegue pegar o peixe, mas depois o barco fica tão avariado que não pode mais ser recuperado. Faz as contas. Você acha que carga de peixe vale a embarcação? Vou te dar um desconto porque talvez você nunca pescou e não sabe. Irmão, não vale. Carga de peixe não compensa perda de barco. Peixe você vende hoje, o barco você volta outro dia. Olha para cá, não vale a pena quebrar a embarcação por causa da carga. É prejuízo, diga após mim, é prejuízo.
É prejuízo, não importa a conta, não importa o peixe, é prejuízo. Só que Jesus já entrou nesse barco. Então é isso aqui que eu vou falar rasgado para a gente entender bem no populacho. Jesus está pregando ali de dentro do barco e ele sabe que vai ter avaria. Porque se teu chamado ainda não desenvolveu nenhuma avaria em você, não é chamado, porque envergadura de chamado é coisa grande a ponto de mexer com a tua estrutura. Se tu ainda não tomou nenhum remedinho, se tu nunca fez uma terapia, se tu ainda não foi traído, se tu ainda não tomou-lhe um tombo, se tu ainda não foi decepcionado, se tu não flertou com a depressão, se o burnout nunca te deu tchau, fale os psicólogos o que quiser, você teve um sonho, você teve uma visão, chamado abala a estrutura. Abala a estrutura. Quando Daniel recebeu a revelação, na verdade uma parte da revelação das 70 semanas, o texto vai dizer que nas primeiras 2 visões ele caiu como morto e ficou 7 dias acamado e enfermo por causa da revelação e dos sonhos. Quem sentiu não foi só a alma, não, foi o corpo inteiro. Quando Paulo visitou aquilo que nenhum ouvido ainda ouviu, ele disse: foi-me posto um espinho na carne. O que está dizendo? Isso aqui é psicossomatia pura. Algo na mente que fere o corpo para freá-lo, para estruturá-lo, para moldá-lo. Deus botou lá. Primeira vez que eu vejo uma campanha de oração na vida de Paulo é para Deus tirar esse espinho. Pedi 3 vezes. O que é isso? Campanha, Rita. Minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua estrutura. É Deus dizendo: estou marcando a estrutura. Porque não tem estrutura que eu escolho que eu não marque. Então eu vejo Jesus ali, e agora é eu que estou dizendo. Eu imagino ele pregando ali, dizendo assim: vai entrar um pouco de água aqui, vai instalar ali. Fala assim comigo para a gente encerrar junto. Fala assim, ó, quase. É o que está no texto. Lançou a rede e o barco quase. Em outras versões vai dizer assim, ó, ia afundando, gerúndio. Ou seja, estava em processo de náufrago. Eu imagino quem ficou na beira da praia, ai, dizendo assim: ah lá, não sei para que foi tão fundo. Ah lá, não sei para que foi tão longe. O lastro do teu ministério está totalmente conectado com a maneira como você é inspirado por Deus. A inspiração dele botou ele lá porque Jesus disse: vai lá no mar alto. Agora na hora que está afundando, eu imagino o desespero dele. Está afundando. Aí é aqui que vem a grande questão. Raciocínio rápido, lógico. Meu barco, minha empresa, minha vida. Pareceu até plano do governo, né? Do outro lado, rede. O texto diz que conforme ele puxava a rede, o que acontecia com a rede? Rasgava. A rede começou a rasgar. É ali que a crise começa. Quando a rede começa a rasgar, isso é um sinal de que aparentemente o barco não aguenta. O que a rede não aguenta puxar, o barco tende a não aguentar. Só que é aqui que você tem que crer que você não está debaixo da matemática, você está debaixo de uma palavra. E é aqui que fé e razão começam a se embolar igual cachorro. Igual gente brigando que puxa a fé e a razão. Pá, pá. E a fé tomando boxe de cá. E a razão de jab. Pá, pá. É aqui que a família começa a dizer: você está doido? E aí você vai orar e diz: Senhor, eu acho que eu estou doido. Aí Deus diz: seja firme. Aí é aqui que a mulher de Jó aparece. Tu ainda temes a Deus? Nós já estamos com a conta de luz em aviso de corte. Isso é crise, irmão. Isso aqui é crise. A rede começa a rasgar, mas ele entende: eu preciso continuar puxando. Só que à medida que puxa, o barco declina e o texto diz que a água entra dentro do barco. Aí Deus falou para mim: diga para eles
que eu vou trazer evidência. O que é evidência, gente? Que eu já trouxe aqui de Eliseu e que eu encerro aqui em Pedro. O peixe já estava ali esperando a rede vir, sim ou não? Eu tenho para mim, isso aqui é a Camila que está falando, que nesse dia, Eleusa, não foi a rede que pegou o peixe. Eu tenho para mim que foi o peixe que pegou a rede. É a suspeita que eu tenho. Conhecendo o meu Senhor, eu tenho para mim que os peixinhos estavam ali, sabe assim? Vamos ficar quietinho que ele já está vindo aí. Deus está dizendo assim, ó, tudo que eu falei que ia fazer já está aí. Só cabe a você ter coragem de trazer para a superfície. E o que é que me fará, Camila? Ver a realidade das promessas que Deus me fez. Ter coragem de continuar puxando mesmo quando a água estiver entrando. Ter coragem de continuar puxando mesmo quando o Rivotril você estiver tomando. Ter coragem de continuar puxando mesmo quando a fofoca estiver comendo o teu nome. Ter coragem de continuar puxando mesmo quando um exército te cerca diante de uma guerra. Ter coragem de continuar puxando mesmo quando a tua própria família não acredita no que Deus te prometeu. É isto que define quem é chamado e quem não é. Quem é escolhido, melhor dizendo, e quem não foi. E Deus te trouxe nessa noite para dizer: não é diabo, não é água, não é vento, sou eu provando a tua fé para saber qual é o lastro do teu ministério, para saber qual é a medida do que eu vou te entregar. O texto diz que ele, vendo que o barco ia afundar, fez sinal para os companheiros. Sabe uma coisa que eu aprendi? E se eu puder te antecipar essa informação? Não deixe o orgulho te impedir de pedir ajuda por causa do egoísmo da carga. Sabe por quê? Se Pedro continua puxando sozinho, perde peixe, perde rede e perde barco. Ficava era sem nada. Mas ele teve humildade. Chamados não são escolhidos se não estiverem envoltos no manto da humildade. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de mais humildade. Eu não preciso de mais network, eu preciso de mais humildade. Humildade para saber quem está pronto para aguentar o que eu carrego. Com quem que eu posso dividir um bocado dessa carga aqui? Os barquinhos já estavam prontos. Irmão, olha aqui para cá. Para de esperar a ajuda do Japão. Se o teu vizinho congrega contigo, se o teu amigo está aqui na igreja, para com essa história de achar que vem de longe. Socorre mais rápido quem está mais perto. O proverbista diz: é melhor o vizinho do lado do que o parente distante. Olha para cá. Mas sabe qual é o problema? Você pensa: tem que ser alguém como eu. Deus está dizendo: não, igual a você, só você, eu chamei você. Pelo contrário, os barcos emparelham e puxam. Quando eles puxam, enche os dois barcos e ainda assim os dois quase afundam. E são essas pessoas que vão dividir com você as alegrias e as vitórias. Gente que quase afundou só porque tentou te ajudar, mas que valeu a pena, hein? Valeu a pena, hein? Eu quero que você olhe para alguém aí agora e diga assim: vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu quero orar por você que quer receber de Deus uma visão mais clara do seu chamado. Fica de pé do seu lugar se você for essa pessoa. Camila, quero uma direção mais clara. Quero ser inspirado novamente. Se alguma parte dessa mensagem falou com você e você quer suplicar a Deus algo nessa palavra, fica de pé. Você que pode, é claro, você que tem saúde, fica de pé. Não abandone a carga. Não abandone a carga. Essa carga, ela inaugura o tempo mais esplêndido da sua vida. Essa carga que parece a destruição da sua estrutura, Deus me trouxe nessa noite para dizer: é maravilhosa. Parece que vai acabar, mas Deus está dizendo aqui para mim, ó: fala para o meu povo
que ninguém vai dizer a história do náufrago, não. Testemunho que a tua vida vai carregar é: olha, foi maravilhoso o que Deus fez na vida dela, foi maravilhoso o que Deus fez na vida dele. Vou te dar alguns segundos para você falar com Deus individualmente agora. Ore a Ele, pedindo a Ele força para acreditar mais na palavra do que no próprio barco, mais na palavra do que na tua própria estrutura. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu vim aqui por causa da palavra e não por causa da estrutura. Por isso eu sei que a estrutura será preservada. Eu passarei pela depressão, mas a depressão não passará por mim. Eu passarei pela crise de ansiedade, mas a crise de ansiedade não passará por mim. O que significa? Você atravessará isto, mas isto não atravessará você. Você tirará lições disto, mas isto não tirará o chamado de você. Fecha os olhos e insista em oração agora. Eu estou te dando 60 segundos para você se inspirar, para você clamar. Se você não tem inspiração nem para orar, eu vou te ajudar em oração. Eu quero ser um barquinho do seu lado hoje. Eu quero te ajudar a puxar essa rede. Mas busque um fôlego, busque inspiração na palavra. Peça ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu não quero abandonar o chamado, mas minhas mãos estão sangrando, meus pés estão tremendo, meus joelhos estão enfraquecidos, mas eu estou debaixo da tua palavra. Eu ainda quero viver a tua palavra, eu ainda quero atender o teu chamado, eu ainda quero, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem já orou aí vai dizendo amém. 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 Amém, 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 amém. 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 Irmãos, sabe o que eu acho mais lindo no chamado de Pedro? Ele nunca se inspirou no peixe. Você não pode se inspirar no que te impressionou. Você tem que se inspirar em quem te inspira. Que é isso? O peixe vai acabar, vai ou não vai? Porque peixe é resultado, não é causa. Jesus não é o resultado, Jesus é a causa pela qual os peixes vieram. E eu acho lindo o discernimento de Pedro. Ele não se apaixonou pelos peixes, ele se apaixonou pelo pescador. Jesus vai dar para ele o chamado que certamente o inspirou e vai dizer para ele: vem comigo, ser pescador de homens. Agora eu vou traduzir para esse momento: vem comigo inspirar outras pessoas. Tem uma palavra em meus lábios e ela é assim, ó: te chamei para ser pescador e não peixe. Quando eu sou peixe? Quando eu ainda não sei qual é meu propósito no mundo, uma alma que precisa encontrar Deus. Quando eu sou pescador, quando eu descubro minha identidade em Jesus. Aí, meu irmão, aí eu não sou mais isca, não sou anzol e nem sou peixe. Eu sou pescador. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: pescadores e não peixes. Será que tem alguém hoje aqui que quer mudar de nível? Camila, essa mensagem me inspirou. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Só que primeiro tem que entrar na rede. A promoção do mar é essa: você começa como peixe e daqui a pouco você termina como pescador. Eu fui peixe. Na minha adolescência eu fui peixe num culto de domingo. 1 ano frequentando a primeira igreja batista da Posse em Nova Iguaçu. Minha mãe me obrigava a ir na quarta e no domingo. O baile era no sábado e eu gostava do baile e frequentava o baile. Aí um dia o baile mudou de dia, saiu do sábado e foi para o domingo. Eu botei a roupa do baile e disse: mãe, hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou no baile. Aí minha mãe disse: não, você vai para a igreja. Eu falei: não, mãe, hoje o baile mudou de dia, o baile é domingo. Ela falou: o problema é teu, você vai para a igreja. Eu falei: então tá bom, eu vou para a igreja, mas eu vou com a roupa do baile. Fui de bermudinha, samba canção, top do piu-piu, barriga de verme para fora.
E o pescador estava lá. E eu já visitava aquele mar há 1 ano. Mas eu fugia da rede. Pensa num peixe que escorregava, era eu. Tá ali Daniel, que me conheceu no início, quando eu fui lá para a igreja. Ele dizia assim, ó, paz do Senhor. Eu falava assim para ele, aí, qual é? Surfistinha bodyboard, eu entendia de água. Eu pegava bodyboard, Eleusa, na praia, cheia do hang loose. Mas naquele dia o pescador foi bem no fundo da onde eu estava. Entrei na rede como peixe. Olha onde é que eu estou. Catuca o vizinho e fala para ele, olha lá, virou pescador. É o que Deus está dizendo para a gente. Você só vai ser peixe enquanto não entender para o que eu te chamei. Depois que entender, promovido. Está autorizado a inspirar outras pessoas com o mesmo evangelho que te alcançou. Quem entendeu, diga amém. Se tem um peixinho hoje aqui que navega, faz campanha, oferta, dizima, mas na hora de entrar no barco, você diz, você está que nem eu. Eu me lembro que eu dizia assim para Jesus, Senhor, quando eu largar lá eu venho aqui, quando eu largar lá eu venho aqui. Aí um dia Jesus me disse, nesse dia, quando tu vier aqui, tu larga lá, porque sem mim nada podeis fazer. Tira o orgulho, abraça a humildade e reconhece que a tua vida não vira dia 31 de dezembro, porque não é uma data que vira a nossa vida, é a pessoa de Jesus de Nazaré. E Ele está hoje aqui. E eu quero abrir essa oportunidade para quem veio a esse culto, para quem ama a presença de Deus, mas está afastado, ou frequenta, mas nunca veio no altar, nunca. Camille, precisa, porque não foi igreja evangélica nem católica, não foi padre nem pastor, foi Jesus que disse assim, ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas aquele que se envergonhar, ou seja, ama, só não vem porque tem vergonha, também ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. É por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Eu não sei de onde você veio não, mas você está melhor do que eu, que tua barriga nem está de fora. Mas se tivesse, vem como você está, porque o teu começo não determina o teu final, só aponta a decisão que você decidiu tomar. Como é que vai funcionar? Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, se tiver alguém assim, que caiu e precisa levantar, que se afastou e precisa voltar, que frequenta a igreja, mas nunca pensou que tinha que tomar uma decisão pública de fé, mas eu te expliquei agora pela Bíblia que precisa. Precisa. Quando eu disser 3, se você for essa pessoa, levante a sua mão que eu vou orar por você. No 3, para não ficar bagunçado, eu conto 1. A Devip Campestre em oração fervorosa agora. Não quer orar, não ora, mas não finge que está orando não. Quem é de oração, ore agora, ore com fervor. Chama pelo nome, Senhor. Se tem alguém aqui como eu, alguém que a sociedade pensa que não tem jeito, que ele mesmo pensa que não tem jeito para ele, mas o Senhor está vendo que tem um chamado na vida dele. O Senhor chamou ele, o Senhor chamou ela. Toca no coração agora. Vamos, ore, repreenda a timidez, joga por terra a covardia. Vamos, em nome de Jesus, ore, igreja, ore. 2, Camila, sou eu. Se é você, tenha coragem. 3, levante a sua mão se você é essa pessoa que está afastado e quer voltar, que está distante, quer retornar, que vem à igreja, mas ainda não tomou uma decisão. Se tem alguém assim, levante a mão bem alto para eu ver. 1, 2, mais alguém do lado de cá? Você? 3, lá atrás tem gente? A mão estendida? Está voltando? Quem estiver voltando ou fazendo uma aliança. 3. Moça de verde que teve coragem, aqui da minha lateral aqui, ó, de camiseta bege. Se vocês têm coragem, de sair do lugar e vir aqui no altar agora? Tem coragem? Senhora, tem coragem? Camila, eu vou. Quem tem coragem, vem agora. Isso. Glória a Deus. Vem. Isso, corajosa. Deus te abençoe. Isso. Tem mais alguém?
Se tiver mais alguém. Camila, dá tempo de eu ir aí? Dá sim. Dá sim. Se você está no seu lugar e o Espírito Santo está falando que seu lugar é aqui, sai do seu lugar e vem agora que dá tempo sim. Camila, sou eu. Vem agora. Estou esperando. Se é você, vem agora. Camila, você acha que vai dar tempo? Hoje, aqui à noite? Agora. Vem agora. Dá tempo sim. Eu não quero me perder. Vem agora. Eu vou orar agora. Eu só quero dar mais uma chance. Porque eu sinto que tem alguém dizendo: meu lugar é lá na frente, mas eu não estou conseguindo sair. Pois eu declaro que toda a amarra dos teus pés cai por terra. A decisão é sua. Se você está aí e sabe que teu lugar é aqui, é a sua chance. Agarre-se a isso agora. Isso, venha. Glória a Deus. Isso, coragem, glória a Deus.